A nossa convidada de hoje é a pré-candidata a deputada estadual, Andréa Nascimento. Tudo bom, Andréa? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai saber um pouco sobre a Andréa, o que motivou a Andréa a ser pré-candidata a deputada estadual. A gente vai saber um pouquinho da vida dela. Sim. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui para poder mostrar quem somos e também para poder a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre as nossas propostas. Estou muito feliz, né, de ter essa oportunidade de estar aqui no canal do Avante. É para mim de grande gratificação e satisfação. Andréa, é a primeira vez que você é candidata? Sim, essa é a minha primeira vez como candidata. Conheço um pouco da política por conta do meu pai, que teve, né, uma história na política de Sergipe, mas é a primeira vez que eu saio, que eu disponibilizei o meu nome para ser candidata. Bom, a escolha pelo direito. Andréa, como é a sua formação em direito? Mudou a sua forma de exigir as justiças, né, sociais e as necessidades de defender quem mais precisa? Primeiro eu vou contar como eu cheguei, né, à conclusão de que o direito era a minha escolha. O meu pai, Sargento André Nascimento, algumas pessoas já conhecem, que me acompanham a história, né, do meu pai, ele quem despertou em mim a escolha pelo direito. Na verdade, eu e minha irmã, nós somos gêmeas, e aí na minha adolescência eu amava a área da saúde, achava linda, e eu queria, na verdade, era a área da saúde, e ela a área do direito. E nós fomos crescendo, e meu pai, por conhecer-nos, né, muito bem, e saber a personalidade de cada um dia ele chegou para mim, minha irmã sempre chegava em casa contando o que aconteceu. Ela foi para o curso técnico de enfermagem, ela começou a trabalhar em um hospital particular daqui de Aracaju, e ela chegava relatando para mim algumas coisas que acontecia no ORF dentro do hospital que ela trabalhava. E aquilo me gerava revolta. Ela me contava algumas situações que aconteciam com pacientes do SUS, né? Que o tratamento era diferenciado. Como era um hospital particular e eles tinham alguns atendimentos para o pessoal do SUS, ela chegava me relatando algumas coisas que aconteciam quando era atendimento para o pessoal do SUS. Eles colocavam eles para o último da fila. Aí ela chegava um pouquinho triste, porque ela disse que normalmente os pacientes do SUS eram pacientes de interior, e eles iam de manhã cedo e ficavam com fome. E aquilo foi gerando em mim uma indignação, eu ficava chateada, dizia, você não faz nada, ela, eu posso fazer nada, eu sou apenas uma técnica de enfermagem. E meu pai, ao ver as minhas reações, ele foi abrindo os meus olhos. Ela dizia, Andréa, é a minha irmã, né? Andréa, para estar nessa área, infelizmente, a gente tem que ser um pouco fria, senão a gente adoece. Eu dizia, não consigo, não vou conseguir ser fria. E aí foi quando meu pai me deu essa norte. Ele dizia para mim, Andréa, então você não nasceu para a área da saúde. Você nasceu para a área do direito. Olhe como você fica revoltada. Você nasceu para realmente comprar a dor do outro, defender a causa do outro. Então, a sua área, dê uma lida sobre o direito. A sua área é o direito. E eu já admirava meu pai também, porque ele era... além dele gostar, né, de política, meu pai, ele era policial militar, né? Meu pai era policial militar há anos, quando ele foi assassinado aqui em Sergipe, já tinha mais de 30 anos de polícia, ele estava no ano da sua aposentadoria, na verdade já era para ele estar aposentado, e ele pediu para segurar para a promoção dele. Infelizmente, antes disso acontecer, no mês que ele ia ser, dar a promoção dele, ele foi assassinado. Mas ele deixou comigo esse legado, que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Infelizmente, ele não viu eu concluir o direito. Eu estava no segundo período do curso do direito. Meu pai, ele me esperava chegar na porta, né? Todo empolgado, feliz, ao perceber que eu realmente me encontrei no direito. E foi para mim, como eu falei, a melhor escolha que eu fiz. Realmente, hoje, eu não me vejo em nenhuma outra área, né? O direito, ele... me encontrou e eu encontrei o direito e me sinto totalmente satisfeita. Então, realmente, a escolha veio através desse norte do meu pai e também por me identificar que eu nasci para isso, né? Para defender o outro, né? Para acolher o outro e brigar pelos direitos, né? E as necessidades do povo. André, a gente sabe que a questão da saúde é algo que eu acho que a maioria da população reclama, Sim. né? Como é que você, hoje formada,
trabalhando na área, Sim. tem feito para poder mudar um pouco, que a gente sabe que é muito complicado, mas se precisa de alguém para começar a lutar. Como é que você tem visto isso? Eu, por muito tempo, né, dependi do SUS. Pouco período eu tive um plano de saúde e eu vou dizer, realmente é decadente a situação do povo, né? Eu passava meses esperando por um exame. Melhorou bastante a situação com relação a pessoa ir pegar ficha, com relação à situação da internet para esperar um exame, mas acompanhando de perto algumas pessoas que ainda necessitam, eu também utilizo hoje o SUS. Posso dizer que houve uma camuflagem, não quer dizer que melhorou. Houve uma camuflagem. Como? Eles organizaram a situação 2 dias com relação aos exames que tem que esperar na internet, mas a espera continua lenta, a espera continua longa. Precisa realmente ou aumentar, né, clínicas que tenham essa parceria com o SUS, ou os hospitais públicos precisam, né, aumentar a questão de equipamento, de profissionais, porque ainda existe uma necessidade muito grande e o povo ainda padece com isso. São tantas pessoas na fila de espera, esperando por um exame, e morre esperando, né? Verdade. Então ainda só camuflaram, mas ainda existe sim uma necessidade urgente com relação à saúde. Então, uma das grandes lutas sua será com relação a essa questão da saúde? A minha luta hoje é com relação à mulher. É a minha causa, né? A minha causa é a defesa da mulher. A minha bandeira é a defesa da mulher, que envolve, sim, também a saúde. Sim. Até porque as mulheres que passam pela situação de vulnerabilidade, né? A situação de um relacionamento tóxico, ou a família que perdeu uma mulher por conta de um feminicídio, ela precisa de um acompanhamento psicológico. Ela precisa de um terapeuta. Então, com a saúde do jeito que está, inclusive, as pessoas que precisam desse atendimento pelo SUS, normalmente, quem precisa desse tipo de atendimento, ou tem que ser uma vez na semana, ou de 15 em 15, mas tem gente que só consegue o atendimento uma vez no mês. E mesmo assim, eles têm eu digo isso porque eu tenho um familiar meu que ele tem esse atendimento. Então, eles recebem uma guia que é válida por um determinado período, mas é um tratamento que normalmente leva meses. E quando termina ali, que normalmente é o quê? 3 meses, 2 meses, você tem que passar por todo o levantamento de novo. Você tem que ir no clínico geral, pedir novamente o encaminhamento para você ir para o psicólogo. E nisso você vai esperando. Na verdade, se inicia tudo de novo. Do zero, processo do zero. Então, aí o tratamento ele é interrompido, aí vem a espera. Então, assim, a minha causa é pela mulher, envolve tudo. Envolve a saúde, envolve a educação, que é um tema que eu estou pegando bastante no pé, trago também nas minhas reuniões, venho chamado a atenção da população, as pessoas estão preocupadas com o número de feminicídio, e aí, obviamente, nós vimos que, com relação à lei da Maria da Penha, houve um aumento de casos, mas também houve uma melhora referente a atendimento, né? Estão dando um acolhimento melhor, mas continua aumentando os casos. Na onde é que está precisando melhorar? Então, na educação, eu penso assim, que devemos, né, ter um olhar diferenciado para as escolas. A educação deve começar de casa, né? A criança ou o adolescente ele deve ser educado respeitando, né? Para a gente acabar com a violência de gênero. Os pais devem ter essa cautela, discussão em um casamento é comum, mas xingamento, violência psicológica e aí parte para a violência física é crime. E isso deve ser educado dentro de casa, mas também deve ser pauta de escola. Esse é um dos meus projetos que eu quero, com fé em Deus, né? Com a ajuda do povo, alcançar um cargo lá de poder, que é como deputada estadual. E eu quero trazer essa pauta como um dos principais temas, sabe? Eu quero essa conquista, que é fazer com que as escolas tenham em pauta, em livros, essa questão de violência de gênero. Porque se estamos vivenciando isso aqui agora, como vai ser daqui a 5 anos? Como vai ser daqui a 10 anos? Então, eu me preocupo muito com essa questão. As crianças precisam ser educadas. Eu estava assistindo uma matéria esses dias com relação, foi até no Globo Repórter, com relação a adolescentes, né? O quanto cresceu a violência de gênero com adolescentes a partir de 12 anos de idade. Gente, isso é gritante, isso é coisa séria. 12 anos de idade, 666% de aumento nos casos, começando já da adolescência. Meninos de 12 anos já praticando a violência de gênero. Então, eu acredito que
Obviamente que nós precisamos dar continuidade à à Lei Maria da Penha. Houve um avanço, mas nós precisamos de uma fiscalização ainda, né, maior. Nós precisamos também de leis mais severas, né, com os feminicidas. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se continuar do jeito que está, nós seremos extinção. Estão nos matando. Então precisamos educar melhor os meninos para que eles não sejam homens iguais aos homens que nós temos hoje. Isso começa nas escolas. Na verdade, a gente percebe que a criação, a nossa cultura brasileira, ela mostra muito machismo, né? Mas tem uma coisa interessante. No seu perfil, você traz um forte posicionamento a ser a voz de quem vive com medo, né? Exatamente. E a mulher tem isso. A mulher vive Sim. com medo, até de denunciar. Sim. De onde vem essa urgência e esse compromisso com a proteção das mulheres? Patrícia, eu tenho uma história, né? Eu sou uma mulher que eu fui também silenciada, eu fui vítima de violência psicológica, vítima de violência doméstica. E nesse período que eu passei, né, vivendo esse cativeiro, que foi esse relacionamento, eu fiquei por muito tempo calada. Eu já era formada em direito, mas eu abandonei a minha profissão, eu esqueci quem eu era, eu fui apagada. Então, através da minha história, eu aprendi que quanto mais calada a mulher fica, mais ela se enfia no buraco, mais ela tem dificuldade de sair do cativeiro. Então, o poder da palavra, o poder da nossa voz é totalmente libertador. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tenho o meu projeto, que é o podcast Vozes que Recomeçam, onde eu, através desse podcast, conto sempre a minha história, mas trago à mesa mulheres que têm histórias que já passaram também por relacionamento narcisista, relacionamento abusivo, que sofreram a violência doméstica, para que através dessas vozes, outras mulheres que ainda não conseguem falar, elas consigam ter voz. Porque eu aprendi com a minha história que quando você falar, você se escuta. Então, você se escutando, você se encoraja, cai a sua ficha, né, também. Esse projeto, ele surgiu de uma iniciativa de você mesmo Isso. melhorar como mulher e Exatamente. poder ajudar as outras mulheres. Inclusive, quando eu criei o podcast, obviamente, a gente não se cura do dia para a noite. Então, eu estava, né, ainda passando pelo processo de cura. Então, quanto mais eu ia falando, e até hoje, né, nas minhas reuniões, eu sempre conto a minha história, porque sempre nas minhas reuniões, nos meus cafés, tem mulheres que estão passando pela situação, tem mulheres que já passou, mas elas não conseguem ainda falar. Quanto mais eu vou falando, eu vou soltando coisas ainda que a minha família nem sabia que eu tinha passado. Os meus amigos, minhas amigas que estavam ali comigo no dia a dia, não tinha nem ideia que eu estava passando por aquilo durante o relacionamento. Então, isso é libertador. Você e as consegue mulheres falar. que estão te ouvindo se identificam muito com isso, porque sabe que, na verdade, esconde por medo de perder o marido, por medo do julgamento também, das né? pessoas, né? Porque, Isso. infelizmente, o brasileiro vive essa questão de se incomodar do que as pessoas podem pensar de você. Então, deve ser, assim, muito interessante, porque as mulheres devem chegar para você e contar Muito. a sua história. Exatamente, né? é o que eu mais tenho uma. recebido, depoimentos. A gente não só recebe o depoimento quando encerra o evento, elas procuram uma oportunidade para me chamar Sim. no canto e dizer, olha, eu passei por isso. Aí começam a chorar, ou então eu estou passando por isso, não sei como sair da situação. Achei linda a sua história, mas eu não consigo sair. Porque é muito difícil. Só quem sabe é quem passa. Eu era uma mulher empoderada, eu era do direito. Quando eu me vi, eu caí, né, nessa cilada que foi o relacionamento tóxico e que gerou essa violência, né, psicológica, e eu fui apagada. Então, tem muitas mulheres que precisam realmente ser saculejada, né, com a nossa história e que elas possam, através da nossa voz, conseguirem dar o grito dela de socorro. E através também da nossa história, elas vinham dar os sinais. Então, é muito importante, né, falar para que elas escutem e também consigam falar. Bom, você compartilha conteúdo sobre empoderamento e autodefesa, né? Qual a importância da autonomia financeira e emocional para que uma mulher consiga reconstruir a vida? Porque normalmente essas mulheres dependem do marido e se sentem com medo de não poder dar o melhor aos seus filhos, porque a verdade é essa. É o que prende, né? E se sente com medo de sair dessa situação.
É uma parte que também me toca, né? Porque eu sempre fui uma mulher empoderada, eu sempre fui uma mulher independente. E quando eu comecei nesse relacionamento, eu trabalhava, eu ganhava bem. E o narcisista, fiquem bem atentos aos sinais, que é um dos sinais muito fortes do narcisista. Quando ele percebe que a vítima, ela é empoderada e independente financeiramente, ele faz de tudo para que você fique na mão dele. Foi o meu maior erro. Foi aí que começou a chave virar para mim ter entrado nesse cativeiro. Foi quando eu estava em uma empresa e aí eu tinha algumas situações que estavam me incomodando e eu compartilhava com ele, era o meu parceiro, ao meu ver. Sim. Então eu chegava em casa e contava para ele, eu comecei a adquirir crise de ansiedade. Foi aí que ele viu a brecha dele entrar na minha mente, começou a dizer: não, então Andréa, por que que você não deixa esse trabalho? Ele financeiramente ele era muito bem estruturado. E aí ele disse: você trabalha comigo, você não quer? Na época eu tinha muita vontade de ser delegada, queria muito passar na OAB. E aí ele dizia: você fica em casa, você estuda, né? Me ajuda com meu filho, toma conta da casa, mas você vai ter seu tempo para estudar. O que você ganhar lá eu posso lhe propor. Eu posso lhe dar tudo o que você quiser. E aí, como eu já estava psicologicamente um pouco, né, frustrada com o meu trabalho, eu caí nessa. E foi aí que tudo começou a desandar. Porque a mulher, quando ela fica dependente, né, desse homem, desse narcisista, financeiramente, ela começa a se isolar, ela começa a tudo que vai fazer, ela perde o seu próprio poder, né? Ela perde o controle da sua vida, porque nós sabemos que o financeiro, ele é o norte em tudo, né? E aí eu fui me prendendo cada vez mais a ele, eu fui vivendo a vida dele. Primeiro, a estratégia dele, que era para me estudar, começou a não valer. Porque como eu estava ficando em casa, aos poucos ele tirou a faxineira, ele tirou a pessoa que lavava roupa, ele tirou a babá da criança. Então, quem foi que assumiu esses papéis? Eu. Como eu ia conseguir estudar? Como dona de casa. Eu era dona de casa, eu era babá, eu era faxineira, eu era cozinheira. Eu que levava a criança para futebol, eu que levava a criança para natação, tomava todo o meu dia fazendo afazeres de casa. Nada contra as mulheres que são, né, dona de casa, que amam esse trabalho de se dedicar ao lar. Mas nós, mulheres, que nascemos para ocupar lugares de poder, para fazer a diferença, com o tempo a gente começa a ficar apagada e não se conforma com isso, e não tem que se conformar. E ali, quando eu vi, eu estava financeiramente apagada, dependente dele. E era uma das coisas em que toda vez que eu planejava a separação, mesmo tendo minha família acolhedora, mas eles não sabiam porque eu escondia tudo que eu passei deles. Eu não tinha poder de fala. Quando eu olhava para a minha situação, eu dizia: como vai ser daqui para frente? Como é que eu vou conseguir? Vou voltar para casa da minha mãe, pior do que eu sair. Como que eu vou conseguir assumir daqui para frente? E como a vítima ela fica psicologicamente muito abalada, ele diminui, né, o tempo inteiro. Ele colocava na minha cabeça que eu era burra, que nada, você está desatualizada. No início ele dizia: minha advogada. E depois: você é burra. Você está pensando o quê? Você não sabe mais de nada. Quando você sair daqui, que você for procurar um trabalho, ninguém vai aceitar mais você. E outra, você pensa que você é novinha? Você não é novinha mais não dá tempo mais não, minha filha. Então, essas palavras com o tempo de tanto você ouvir, infelizmente, entra no seu coração. E você fica desestabilizada, foi o que aconteceu comigo, e você paralisa, né? Então, o financeiro, ele conta muito. É uma das causas, né, que um dos meus projetos também. Principalmente, Andréa, quem é aquela mulher que é empoderada, que trabalha, que sai, que nunca dependeu de ninguém, e se vê numa situação dessa. É muito mais difícil. Quando você quer pensar em mudar, você pensa nisso. Meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Eu deixei uma vida de trabalho, de próspera, em termos de trabalho. Como é que eu vou começar? Porque, na verdade, é um recomeço. Exatamente. E o recomeço é mais difícil do que o começo. Porque você vem com lutas internas. Você vem com a briga com o seu psicológico. Então, você precisa estar bem.
Você precisa estar psicologicamente bem. Você precisa ter uma rede de apoio. Mas uma mulher que está nessa situação de um cativeiro, ela está sozinha. Primeiro porque ela não consegue falar. E uma das coisas que pesava muito para mim era a vergonha. Como é que agora eu vou voltar lá para trás, recomeçar de novo? É uma briga muito forte, é muito forte. Então, essa é uma das pautas que eu também quero trazer para o meu projeto, né? E quero também abrir, né, os olhos dos nossos governantes para que nós tenhamos mais acolhimento com essas mulheres, porque realmente, e eu não tinha filho. Eu não tive filho, né? O filho era dele, mas eu não tinha filho e eu me preocupava com isso. E essas mulheres que estão presas porque elas têm 2, 3 filhos e se preocupam em dar o melhor e ficar presa àquela situação. Vou contar aqui uma situação sem citar nomes, mas eu tenho uma conhecida, eu conheço essa pessoa desde criança, né? E eu cresci ouvindo rumores que ela sofria essa violência psicológica, física, né? Inclusive, o marido dela, né? Que é o agressor, é uma pessoa financeiramente bem, é uma pessoa que tem cargo público, né? De reconhecimento. E no meu bairro, a comunidade sempre falava, né, sobre essa situação dela. E eu lembro que tem mais ou menos uns 3 meses que eu estava caminhando com os meus cachorros na minha ciclovia e ela veio na minha direção chorando, né, e disse: Andréia, eu preciso de ajuda. Falei: nossa, mas o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Calma. Aí ela disse: eu preciso me separar e eu não consigo. Aí eu olhei para ela e disse: fulana, eu ouço rumores desde quando eu era criança. Ela disse: porque é desde lá que eu estou nessa situação. Eu não sei como eu ainda estou viva. Aí eu disse: mas tanto tempo, o que foi que aconteceu? Você está precisando do quê para sair? Comecei a dar, né, aquelas palavras de incentivo. O que é que você está precisando para sair? Ela disse: primeiro, o que me segurou até aqui foi os meus filhos. Eu tinha medo porque eu nunca tive emprego. O que eu tinha, ele fez eu vender. Ela disse que adquiriu algumas coisas, alguns bens por conta própria, alguns foi até herança. E aí ele fez ela vender, justamente porque quando ele sabe que é uma porta de escape para você ter a sua independência, eles tiram. Porque eles querem você aqui, né, na mão dele. E aí ela me contou que aconteceu isso, né, que ela não conseguia sair por conta dos filhos, que ela tinha essa preocupação. Aí eu olhei para ela e disse: mas e agora? Seus filhos cresceram. Todos os filhos dela casaram. E você continua nesse cativeiro? Já tem quantos anos? Ela já tem mais de 50 anos, imagine. Quando eu comecei a ouvir os rumores, eu tinha 8 anos de idade, eu tenho 27, vou fazer 27, ou 37 mês que vem. E aí eu olhei para ela e disse bem assim: você vai morrer nessa situação? Ela disse: pelo que eu estou vendo, ele vai me matar. Porque eu não consigo sair. Meus filhos realmente cresceram, eu vivi até aqui infeliz, meus filhos agora estão aí felizes e eu não consigo sair. Ele me ameaça de morte, ele disse que se eu sair daqui eu vou sair sem nada, se não, você tem seus direitos. Então, assim, imagine só, isso não é de agora, não é uma questão de agora. Quantos anos tem nós mulheres vivendo nessa situação? Verdade. E aí ela estava até machucada, que um dia anterior ele tinha agredido ela. Ela disse que na mesma semana ele deixou ela 2 dias trancada em um quarto sem comer. Uma mulher de 50 e poucos anos. Então, é uma causa que não é de agora. Agora começou a ter uma proporção que ficou incontrolável, gigantesca. Então, eu acredito que realmente devemos ver essa questão, né, de poder ajudar essas mulheres que quando saem, elas saem sem norte, né, financeiramente desestabilizadas, inclusive, né, a Roberta até sempre vem falando também a questão da violência também sobre patrimônio. Uma situação que ela sempre traz, e eu gosto de pegar as histórias dela como exemplo, de uma pessoa que ela disse que conheceu, em que ela tinha um salão, salvo engano, e a maquineta do salão dela não podia ser em nome dela, era em nome do seu marido. Essa conseguia trabalhar, mas ela não conseguia o dinheiro do próprio suor, porque ela tinha que ser na conta dele, ele que controlava. Uhum. Então, é muito séria a situação da violência, porque abrange várias questões, né? Não só a psicológica, é a financeira, é a questão de saúde, são várias questões. Uma das suas bandeiras é gerar oportunidades para quem foi
viabilizada pela sociedade. Quais as políticas de qualificação e inserção no mercado de trabalho são urgentes no nosso Estado? Acredito, como eu falei, que nós já tivemos um avanço, né, referente ao acolhimento, né? Inclusive, nós tivemos a Casa, né, da Mulher Brasileira, que foi inaugurada esse ano. Fiquei muito feliz. Quero, em breve, ir lá fazer a visita para estar apresentando para o meu público. Mas eu ainda acredito que aqui no estado de Sergipe, mesmo que já tenha, precisa aumentar ainda mais a questão de curso para essas mulheres, né, cursos técnicos, abrir oportunidades também. Devemos ter cotas maiores para essa mulher. Nós já sabemos que existe cota para mulheres negras, né? Mas eu acredito que deva surgir ainda mais vagas no mercado de trabalho para essa mulher que foi invisibilizada, trazermos mais oportunidades referente a cursos técnicos. Como eu falei, tem mulheres que quando sai, ela sai apagada, ela sai sem norte, né, sai esquecida, até como eu mesmo. Eu pensei até em fazer um curso para lembrar, né, referente ao direito, e conforme foram aparecendo as oportunidades para mim, eu vi que eu nunca esqueci a minha profissão, né? Que, na verdade, eu tinha deixado de lado por conta de que eu tinha sido apagada e na minha história o direito também foi apagado, né? Então, é necessário, primeiro, cuidar do psicológico dessa mulher e, segundo, abrir oportunidades com cursos técnicos, né? Darmos mais oportunidades, né? Com maiores taxas com relação ao emprego. Para esse tipo de mulher que passou uma violência, deve ser prioridade, né? Essas mulheres que passaram pela violência, principalmente aquelas que têm filho, porque senão acaba elas voltando para o agressor. Os maiores casos de feminicídio, se você observar, são mulheres que se separaram e quando voltou foi pior, acreditaram, né, na melhor e foi pior. E quando elas voltaram, o que fez ela voltar foi justamente a falta de oportunidade, de emprego, né? De estrutura. De estrutura, que é o que prende ela ao agressor normalmente. Que é elas acreditarem que elas não conseguem caminhar sozinha. Então, quem tem que abraçar essas mulheres que estão caminhando sozinha depois de passarem por essa violência de gênero? Somos nós que estamos no poder. E é por isso que eu quero estar ali. Porque só nós, mulheres, que passamos por essa situação, sentimos na pele, sabemos a necessidade real, né, que passamos quando estamos nessa situação e quando passamos por ela, como é difícil levantar. Então, só a gente sabe onde dói. Então, é necessário ter mais mulheres lá no poder para que a gente possa abrir mais oportunidade para outras mulheres e sermos voz para as mesmas. Eu vou aproveitar, porque acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. Há uma lei agora de que a mulher não tem direito mais ao patrimônio, né, do marido. Quer dizer, você vive 20 anos, você casa, vive 20 anos, e os filhos é quem vão ter direito a tudo. Como é que vocês veem? É um retrocesso para nós mulheres. É um retrocesso e uma vergonha, né? Até porque, normalmente, inclusive quando eu me separei, na minha última briga com o meu ex-companheiro, ele falava para mim que eu sairia apenas com as minhas roupas, né? Eu lembro que até a aliança ele queria que eu tirasse do meu dedo para devolver para ele. E eu olhei para ele e disse: você sabia que tudo que você adquiriu teve um pouco do meu suor? Porque para você ir trabalhar, você teve a roupa passada que eu passei. Você saiu bem alimentado, que eu que fiz a sua alimentação. E no caso dele, o filho não era meu, mas para ele trabalhar, ele tinha alguém de confiança, que eu amava o filho dele como se fosse meu. Imagine só aquela mulher que fica cuidando dos seus filhos, né? Então, como assim? Como assim nós não teremos direito? Se para eles conseguirem sair de casa, teve um pedacinho de nós. Como assim nós não construímos juntos? É uma vergonha. Mas tudo isso por quê? Porque falta mulheres lá para começar a brigar de verdade pela nossa causa. Tem mulher lá? Tem mulheres lá sim. Mas estão brigando por nossas causas? A maioria, infelizmente, não. Porque a maioria baixa a cabeça. A maioria entra em questões que não são nossas. Então, precisamos de mulheres que entendam o valor da nossa causa, porque é disso para pior, se continuar do jeito que está. Com certeza. Ter representatividade feminina engajada na Assembleia
será que vai mudar a prioridade dessas pautas? Será que a gente vai ter voz e voto em tudo isso? Com certeza. Se depender de mim, não vai ter só voz, né? Mas vai ter uma representação. O que eu venho sempre trazendo é que eu quero ser voz, né, para as silenciadas. Eu quero ser voz para silenciadas, proteção para quem vive com medo e oportunidade para quem foi invisibilizada. Eu garanto, porque eu senti na pele e eu sei a dificuldade que eu tive, que eu não serei mais uma. Então, para que a gente realmente venha ter essa representatividade, não é só como agora a maioria, né, tá pegando esse hype, porque está em alta o feminicídio. Então, a maioria quer falar sobre essa causa. Eu não sou uma mulher que está pegando essa oportunidade. Eu sou uma mulher que viveu na pele e que poderia ser mais uma vítima de feminicídio, mas eu sobrevivi. E a minha sobrevivência não foi por acaso. A minha sobrevivência é porque eu quero fazer diferente. Deus sabe e Ele vê o futuro. Então, eu acredito que se Ele me deixou aqui, é porque a minha vocação é ser voz para aquelas que não conseguiram continuar aqui, que foram vítimas de feminicídio, e para aquelas que estão presas em cativeiro. É momento de mudarmos essa situação para que a gente consiga realmente representantes da nossa causa. O que é que você diria para uma mulher que está nos assistindo nesse podcast e se sente acuada, que a maioria se sente assim, com medo e sem saída dentro de casa? O que eu posso dizer é que ainda não acabou, que é difícil acreditar, né? E quando nós estamos nessa situação, o medo, ele nos paralisa. Mas eu quero dizer que você não está sozinha. Não deixe os pensamentos intuitivos, nem essa pessoa que é o agressor, entrar no seu coração, na sua mente e fazer você acreditar. E se você já acredita que está sozinha, eu estou aqui para lhe dizer que não. Assim como eu consegui reverter a situação, quando eu olho para trás e vejo que há 1 ano atrás eu estava tentando sair, vai fazer 1 ano, né? No mês que vem de agosto, que eu saí de casa, mas eu já estava 5 meses separada e dentro de casa tentando sair. Se eu conseguir sair, que para mim era impossível eu conseguir sair, que eu fiz vários planos para sair. Você também consegue. Eu não sou melhor que você. Eu fui uma mulher do direito que tinha uma profissão que carrega mulheres de personalidade forte, mas que também foi silenciada, que também foi apagada, mas eu consegui. Então você também consegue. Você não está sozinha. Então eu quero poder ajudar, tem as minhas redes sociais aí, se você tem dificuldade, se você pelo menos quer ser ouvida, porque tem gente que nos procura e diz, não precisa falar nada não, só quero contar o meu testemunho aqui, só quero ter alguém para desabafar, eu não quero contar para minha família, eu não tenho coragem de falar em voz alta isso. Eu deixo aqui meu Instagram para vocês, é andrea.nascimento com 2 T's. Eu estou aqui para lhe ouvir, para lhe acolher. E tendo a oportunidade de estar lá representando, né, no lugar de poder, essas mulheres, você pode ter certeza que eu, Andréa, que vivenciei, que passei na pele, não vou me misturar, não vou ser mais uma e não baixarei a cabeça. Eu lutarei para que nós possamos conseguir mudar a situação atual, para que esse índice venha cair, mas que também nossas crianças, nossos adolescentes, nosso futuro, ele venha ser mulheres e homens totalmente diferente da geração de agora, que tenha responsabilidade, empatia, e que essa violência de gênero venha acabar. Inclusive, eu quero deixar também um recado para os homens, né? Porque é uma causa da mulher, mas que os homens precisam se juntar e comprar essa briga. Estão matando suas mulheres. Suas mulheres, que eu digo, não é só suas companheiras. Você tem irmã, você tem filho. Então, tá na hora de pensarmos também na geração futura. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não faço, os homens, né? Eu não faço isso com a minha esposa, mas se você não tem filho, acredito que você deva ter uma irmã, uma mãe, ou aquela amiga que você ama muito. Então, você já pensou, a sua amiga está envolvida, ou a sua filha daqui a 10 anos, encontrar um cidadão desse, um agressor? Então, tá na hora da gente mudar a situação agora. Não pense em mim apenas como uma mulher que quer ocupar um lugar de poder, mas como uma mulher que quer cuidar da sua geração futura, da sua filha, da sua irmã, e que quer trazer essa proteção necessária
para que a sua filha não seja mais uma vítima de feminicídio, a sua irmã, a sua amiga, para que haja proteção e cuidado com nós mulheres. André, eu queria agradecer pela sua participação aqui conosco no podcast. E queria saber de você se você ainda tem mais alguma coisa para dizer para a mulher que tem esse medo, para esse homem que muitas vezes não faz isso com a mulher, que é respeitador, mas que também pode fazer parte dessa causa, né? Sim. Como você acabou de dizer, porque tem uma irmã, né? Porque Sim. tem que cuidar dos filhos dele Sim. lá adiante. Para quem você poderia mandar essa mensagem, mesmo aquelas pessoas que não estão passando, mas que tem sim uma probabilidade de lá no futuro passar? O que eu quero dizer é, o movimento cura e nós não podemos parar. Quando nós estamos em movimento, nós fazemos com que quem está à nossa volta também se movimente. Então imagine só o que a sua voz, ou através da minha voz, o que nós podemos fazer com relação a esse índice. Imagine só como nós podemos mudar juntos essa realidade. Então essa causa não é só minha, é uma causa urgente. Essa causa é nossa. Compre essa briga para que nós possamos mudar essa realidade. Conto com cada um de vocês para que juntos nós possamos fazer a diferença, não só da boca para fora, mas fazendo realmente a diferença lá dentro, mudando a realidade do nosso estado. E muito obrigada pela oportunidade, amei estar aqui e que não possamos ficar só, né, aqui, que vocês também me ajudem curtindo, compartilhando, para que a nossa voz possa alcançar aquelas que realmente precisam. E com certeza, Andréa retornará sim. E foi a forma que a gente tem de mostrar um pouco do trabalho que a Andréa faz. E que nenhuma mulher possa vivenciar a violência sozinha. Eu estou com vocês.